fungos, uma epidemia em crescimento. O que é fungo? Então, para introduzir o que é e o papel que desempenha no corpo e como afeta o corpo, precisamos olhar para os micro-organismos. E micro-organismos, como o nome sugere, são microscópicos. Organismo significa que são vivos. Microscópico significa que você não pode vê-los a olho nu. E esses micro-organismos estão em toda parte. Eles estão no ar que respiramos. Estão em todas as superfícies. Estão na nossa pele. Estão no nosso corpo. Temos 100 trilhões de células no corpo e há 10 vezes mais micro-organismos no corpo do que células. E há 10 vezes mais micro-organismos no trato gastrointestinal do que em qualquer outro lugar do corpo. Eles estão em toda parte. Eles fazem parte da vida. Na verdade, como alguns afirmam, eles são a vida. Então, eles estão em toda parte. E sempre que ocorre dano celular, esses micro-organismos têm a capacidade de mudar de função. E quando você pensa sobre isso, nós mudamos de função. Nós mudamos de função. Ao longo da vida, eu não estou vestido agora, da mesma forma que estou vestido quando estou na Tailândia. Está quente. Eu não estou vestido agora da mesma forma que estou vestido quando estou dormindo à noite. Eu não estou vestido agora da mesma forma que estou vestido quando estou cavando no jardim. Eu não estou vestido agora da mesma forma que estava vestido há 2 semanas quando Michael e eu fomos ao casamento da nossa filha. Nós mudamos de função e mudamos de função de acordo com o ambiente. E os micro-organismos também. E sempre que ocorre dano celular, eles mudam de função. Eles agora se tornam, como um microbiologista me disse, nós os chamamos de coletores de lixo, ou você poderia chamá-los de equipe de limpeza. Os coletores de lixo estão levando o lixo, ou você poderia chamá-lo de entulho, ou resíduos. E o nome deles é bactérias. É isso que as bactérias são, é isso que elas fazem. À medida que o ambiente muda, elas também mudam. Elas agora se tornam os exterminadores. Então, o nome dos exterminadores, este é o fermento, este é o fungo. E também outro que precisa de um hospedeiro como o fermento e o fungo, um vírus. À medida que o ambiente muda, elas também mudam. Elas agora se tornam os coveiros. O que os coveiros fazem? Eles levam embora coisas mortas. E o nome dos coveiros é mofo. E é isso que o mofo faz. E o que o mofo faz é parte do ciclo que traz a matéria de volta ao pó. E o que eu desenhei para você aqui é o ciclo da vida. E o ciclo da vida é um ciclo que traz a matéria de volta ao pó. O que eu desenhei para você aqui é apenas o ciclo da vida. E o ciclo da vida afirma que nada se cria, nada se destrói, apenas muda de forma. E o que o pregador diz no funeral? Cinzas às cinzas, pó ao pó. A que ele está se referindo? Ele está se referindo ao que está prestes a acontecer no caixão. A matéria está prestes a ser trazida de volta ao pó. É o ciclo do carbono, ou o ciclo da vida. Compreender isso é primordial, é essencial para entender qual é a verdadeira causa da doença. Louis Pasteur tornou a teoria famosa, por volta de meados de 1800, de que os germes causam doenças. Florence Nightingale, uma enfermeira muito famosa da mesma época, ele estava na França, ela estava na Inglaterra, disse: esta é a teoria de um homem de mente muito instável. E qualquer um que acredite nisso é igualmente instável.
Os germes não causam doenças, eles são o resultado. Eles são o resultado de condições insalubres. Deixe-me contar a história de Florence Nightingale. Aos 28 anos, ela foi criada em um lar muito rico. Foi educada para ir a festas e costurar finas costuras e pintar aquarelas, o que ela não gostava. Mas seu pai, ele educou Florence e ela adorava isso. Ela adorava estudar. E aos 28 anos, ela estava rezando uma manhã e Deus falou com ela. Deus queria que ela trabalhasse para Ele. Ela ficou animada, mas não sabia o que deveria fazer. E a única vez que estava feliz era quando levava pacotes de comida para as pessoas pobres nas pequenas aldeias. Na verdade, ela perguntou aos pais se poderia trabalhar em um hospital. Eles ficaram horrorizados. Moças não fazem essas coisas. Mas ela tinha uma amiga, que era amiga da família e era médica, que supervisionava uma clínica na Europa cuidando de moças que desmaiavam. E assim, ela conseguiu permissão para ir trabalhar lá por um tempo com essa médica e ela adorou. Ela adorava a logística, adorava a organização. E então acho que foi em 1854, quando Florence tinha 33 anos, houve uma crise. No hospital em Scutari. Então, onde fica Scutari? Então, a Guerra da Crimeia estava acontecendo. Na Guerra da Crimeia. Os britânicos e os franceses estavam lutando contra os russos. E este é o Mar Negro. Eles foram colocados em barcos, navegaram pelo Mar Negro, até o porto de Scutari. E Scutari é onde ficava o hospital. Era realmente um hospital improvisado. Eram antigos quartéis turcos do exército. E um correspondente de guerra foi lá para relatar o esforço de guerra e ele ficou chocado. Ele ficou chocado com as condições neste hospital. Havia esgoto a céu aberto nos corredores. Então, ele voltou e escreveu um artigo de jornal, na primeira página que dizia: criamos nossos jovens para morrer assim? Na verdade, o relatório dizia que os franceses estavam sendo melhor cuidados do que os britânicos. Então, o governo britânico pediu a Florence e 35 enfermeiras para irem a Scutari e ver o que poderiam fazer. Quando ela chegou a Scutari, ficou horrorizada. Os médicos não a deixaram entrar, disseram. Isso é assunto de homens. Então, permitiram que ela fosse à cozinha, e a cozinha estava imunda. Havia grandes tonéis de água, com pedaços de carne podre, que era a comida. A taxa de mortalidade no hospital em Scutari era de 50%. Na verdade, os homens tinham uma chance melhor de sobrevivência na linha de frente do que naquele hospital. Os médicos não estavam lavando as mãos entre as operações. Então foi por essa época que Florence simplesmente começou a esfregar a cozinha. Mas ela também telegrafou para o governo britânico, pois conhecia suas limitações como mulher, em 1854. Ela disse: vocês precisam estabelecer uma comissão sanitária para vir e avaliar a situação. Mas enquanto isso, outro barco de feridos chegou, 1.200 homens feridos. O hospital já estava lotado. E então o médico disse a Florence: tudo bem, você pode entrar. E a primeira coisa que ela fez foi começar a limpar. Ela fez com que suas enfermeiras começassem a limpar e esfregar. Ela encontrou um jovem que ainda estava com suas roupas de batalha, 2 semanas após ter sido internado no hospital. Ela insistiu que os médicos lavassem as mãos entre as operações. Eles pensavam: bem, já estamos cobertos de sangue, qual é o sentido? Por que Florence Nightingale conhecia essas leis básicas de limpeza? E eles não? Florence lia sua Bíblia, e ela tinha lido que em Levítico, Deus deu regras estritas de limpeza a Moisés no deserto, com aqueles milhões de pessoas
Na verdade, se alguém morresse, eles tinham que ser retirados do acampamento, enterrados em um buraco profundo, e as pessoas que os levavam para fora do acampamento não podiam voltar ao acampamento por 3 dias. Eles tinham que lavar suas roupas, tinham que lavar seus corpos. Veja, quando alguém morre, essas bactérias começam a trabalhar porque seu papel é transformar a matéria em pó novamente. Na verdade, se você quisesse ir ao banheiro, tinha que sair do acampamento, cavar um buraco e enterrá-lo. Ninguém poderia saber que você esteve lá. O relato é que em 40 anos, este campo de refugiados, e era isso que era, de milhões de pessoas, não houve doenças. A única morte era realmente de velhice. E no livro O Ministério da Cura, há um capítulo muito interessante. Na verdade, há muitos capítulos interessantes, mas um dos capítulos é sobre a higiene entre os israelitas. E nesse capítulo, o autor reuniu todas aquelas citações bíblicas para mostrar essas regras básicas de limpeza. Então, a missão sanitária veio. Eles rapidamente avaliaram a situação e ficaram horrorizados. O que eles descobriram foi que o hospital foi construído em um pântano. Eles encontraram um cavalo morto no pântano. Isso é um cavalo. Eles encontraram um cachorro morto no pântano. E os homens no hospital estavam bebendo água daquele pântano. Oh, Que corpo incrível em que vivemos. Estou chocado que a taxa de mortalidade não fosse 80%. Vivemos em um corpo incrível que tem esse impulso interno para nos manter vivos. É por isso que uma vez que você começa a trabalhar com ele, uma vez que você começa a dar as condições certas, você ficará animado e encorajado ao ver como ele começa a funcionar melhor. E assim eles se livraram do cachorro morto e do cavalo morto. Eles começaram a trabalhar com o encanamento, fazer a drenagem, começar a ferver a água. Enquanto isso, Florence pediu ao pai um carregamento de linho limpo, bandagens limpas, escovas de esfregar e um cozinheiro. Você não pode curar sem nutrição. Então, com todas essas mudanças implementadas, em 2 meses, a taxa de mortalidade caiu de 50% para 2%. uau. Não podemos esquecer Florence Nightingale. Isso é 80 anos antes dos antibióticos. Ela estava obtendo resultados incríveis. E quando ela voltou para Londres, 14 meses depois, ela olhou do barco e viu essas grandes celebrações, saudando-a como uma heroína. Ela viu a Rainha Vitória, o Príncipe Albert. Tenho certeza de que a banda de metais estava lá. Ela mudou seu nome para Mary Smith e desceu pela rampa traseira e foi para casa. Eles disseram, por que você fez isso? Ela disse, eu não sou uma heroína. Ela disse, tudo o que fiz foi aumentar a higiene, o saneamento e a nutrição. Higiene, isso é higiene pessoal. Lave o corpo todos os dias, lave suas roupas todos os dias, especialmente pode não lavar seus casacos externos todos os dias, mas o que está tocando o corpo, porque resíduos estão sendo continuamente eliminados pela nossa pele. Isso é higiene pessoal. Saneamento, mantenha a casa limpa, varra o chão todos os dias, esvazie o lixo, você chama de lata de lixo todos os dias, esfregue seu banheiro regularmente. Hoje vemos isso como senso comum básico, não é? Ela disse, tudo o que fiz foi aumentar a higiene, o saneamento e a nutrição. Seu corpo não pode se curar sem nutrição. É por isso que ela disse ao pai, precisamos de um cozinheiro. Precisamos de alguém para fazer comida nutritiva para que esses soldados possam se curar. As reformas dela foram poderosas. E, no entanto, tão simples. Elas são incrivelmente simples.
Deixe-me mostrar um gráfico. Todas as doenças infantis, cachumba, sarampo, rubéola, coqueluche, tétano, pólio, você sabia que houve uma redução de 80%. Às vezes 90%. E então as vacinas infantis foram introduzidas. Você sabia que esses gráficos estão em revistas médicas? E você sabia que eles foram retirados das revistas médicas? Então, o que causou essa queda? Florence Nightingale. Se você olhar para fotos de meados de 1800, as crianças estavam brincando nas ruas de Londres, na sujeira. Havia esgoto por lá. As pessoas tomavam banho uma vez a cada 6 meses, se tanto. E em 1850, todo o esgoto de Londres ia para o Tâmisa, e as pessoas que viviam em Londres bebiam a água do Tâmisa. Não é de se admirar que a peste negra tenha acontecido. É por isso que precisamos conhecer nossa história, e na ponta da língua deve estar, porque essas coisas são assim. Não há necessidade de reinventar a roda, ela já foi inventada. Nós olhamos para trás, olhamos para a história. Eu estava lendo um livro recentemente, há alguns meses, sobre o cerco de Malta. E isso foi por volta dos anos 1400. E os muçulmanos estavam vindo e lutando contra os cavaleiros em Malta. E o que achei interessante foi que os cavaleiros de Malta tinham regras estritas de limpeza, porque liam a Bíblia. E assim, em seus hospitais havia limpeza, havia higiene. Mas nos hospitais improvisados dos muçulmanos havia doença. Havia muita doença porque eles não tinham aquelas regras estritas de limpeza. Temos outro gráfico hoje. É síndrome do déficit de atenção, hiperatividade, autismo, morte súbita infantil, epilepsia. De onde isso está vindo? Bem, infelizmente, hoje, as crianças estão recebendo a criança que eles faziam há 20 anos, e infelizmente hoje, essas neurotoxinas estão danificando os neurotransmissores no cérebro. É por isso que é importante conhecer o ciclo da vida. O que o pregador diz no funeral? Cinzas a cinzas, pó ao pó. Ele está se referindo ao que vai acontecer no caixão. Muito em breve, aquele corpo no caixão vai virar pó. Veja, esses micro-organismos são uma parte integral de uma pessoa viva e ativa. Com a morte do organismo, eles agora mudam de papel. Eles se tornam os coletores de lixo, a equipe de limpeza, os exterminadores, e eventualmente eles trazem a matéria de volta ao pó. Havia um contemporâneo na época de Florence Nightingale, e Louis Pasteur, seu nome era Antoine Béchamp. Ele era também um francês e foi professor 6 vezes, tendo 9 páginas de leitura, como suas realizações ao longo da vida. E ainda assim, a maioria das pessoas nunca ouviu falar dele. A maioria das pessoas gostou na punete da teoria de Louis Pasteur. Qual é a teoria de Louis Pasteur? Oh, você está doente. Um germe pulou em você, te deixou doente. Tome este remédio para matar o germe e tudo ficará bem. Você pode ver que isso tira toda a responsabilidade da pessoa pelo que está acontecendo em seu corpo? Mas ninguém realmente gostou do que Antoine Béchamp disse. Ele disse, a doença nasce inocente de nós. Bem, ninguém realmente gostou disso. O que Antoine Béchamp disse foi, a que horas você vai dormir? Quanta água você está bebendo? Qual é o tipo? Que comida você está comendo? Porque somos o que somos, por causa de tudo isso. Antoine Béchamp estava fazendo experimentos. Um dia ele pegou um gato morto e o envolveu em um
Recipiente hermético. Então, deixe-me contar o que aconteceria com um gato. Se ele morresse no mato australiano, talvez ele caísse de uma árvore, batesse a cabeça em um tronco e morresse. Então, se um gato morre no mato na Austrália, os dingos vêm e dão uma mordida, o cucaburra dá uma mordida, o corvo dá uma mordida. Os besouros de esterco aparecem e começam a decomposição. A mosca varejeira põe suas larvas e elas começam a comer. Não são todos esses. Você sabe o que eles chamam eventualmente de abutres que estão limpando. E também as minhocas apareceriam até que, eventualmente, a matéria fosse reduzida a pó. Mas com Antoine Beauchamp, o gato estava em um recipiente hermético. Após 4 meses, ele abriu o recipiente. Pó. O que trouxe o gato de volta ao pó? Os micro-organismos são uma parte integral do gato vivo e em funcionamento após a morte. Do organismo, que é o dano celular definitivo, agora eles mudam de papel. Eles tiram suas roupas, por assim dizer, colocam suas luvas de borracha e avental e se tornam a equipe de limpeza à medida que o ambiente muda, os exterminadores à medida que o ambiente muda, os coveiros, até que, eventualmente, eles trazem a matéria de volta ao pó. É o ciclo da vida. Com grande entusiasmo, Antoine Beauchamp colocou o pó sob o microscópio. Estava cheio de micro-organismos vivos. Lembre-se daquela lei básica da ciência: nada se cria, nada se destrói, apenas muda de forma. E muda de forma de acordo com o ambiente. Tenho 3 caixas de compostagem em casa. Uma, estou adicionando restos da cozinha, ervas daninhas do jardim, talvez um pouco de esterco de vaca do fazendeiro da estrada, porque ele não usa nenhum produto químico. Então a próxima caixa de compostagem é 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então são caixas de compostagem grandes. Então a caixa de compostagem do meio está parada. Está apenas esperando a matéria voltar a ser pó. Então a terceira caixa de compostagem está pronta para ir para o meu jardim, eu sei. Porque plantas de abóbora estão brotando, plantas de mamão estão surgindo, plantas de tomate estão aparecendo. Está pronto para ir para o jardim. E eu pego e cheira a terra. Eu estava lendo um livro sobre compostagem e eles dizem que sempre pedimos para as mulheres cheirarem. Elas têm um sentido de olfato mais apurado. Então, vamos ver o que acontece quando eu coloco isso no meu jardim. Aqui está uma planta no meu jardim. Agora, se eu tiver uma colheita de tomate no meu solo e todos os tomates forem colhidos e a planta de tomate morrer, antes de eu colocar outra colheita, e a propósito, se eu tiver uma colheita de topo, a próxima colheita que eu colocar será uma colheita de raiz. Então você alterna, porque plantas diferentes retiram nutrientes diferentes do solo. Mas antes de eu colocar outra colheita, eu alimento o solo. Eu coloco pás de composto e o cavo no solo. E o que estou fazendo quando faço isso? Estou colocando pequenos micro-organismos no meu solo. Porque é disso que meu composto está cheio, micro-organismos. E esses micro-organismos agora desempenham outro papel. Eles são responsáveis pela decomposição dos minerais na terra e pela absorção dos minerais nas raízes da planta. Eles também protegem a planta contra patógenos nocivos. Isso soa familiar? Eles nutrem a planta. E a planta sabe que precisa desses micro-organismos.
Então 50% do combustível que ela produz de acordo com a fotossíntese, ela envia de volta para as raízes, para alimentar a planta. É quase como se a planta dissesse: por favor, fiquem, eu vou alimentá-los bem. Porque essa planta sabe que precisa desses micro-organismos para poder acessar os minerais do solo e levá-los para dentro da planta. É um processo incrível. Então, minha filha, Jéssica, uma de suas pequenas meninas, sempre que colocava a pequena Lotus na grama, enquanto pendurava as roupas no varal, a pequena Lotus colocava o dedo entre a grama, pegava a terra e comia. E no dia seguinte, quando Jéssica trocava a fralda dela, vocês chamam de fralda. O que estava na fralda? Terra. Porque lembre-se, nosso sistema gastrointestinal é um tubo oco. Entra por um lado e sai pelo outro. E não podemos acessar os minerais na terra. Não podemos acessá-los. Mas Deus criou um processo incrível nesses pequenos micro-organismos. Eles têm a capacidade de decompor esses minerais e fazer com que sejam absorvidos pela planta. Eles protegem a planta contra quaisquer patógenos nocivos que possam estar no solo e nutrem a planta. A lei do meta-serviço está escrita em cada planta na natureza. Cada planta na natureza absorve por um motivo. Ela absorve para dar uma bela lição para a humanidade. O que a Bíblia diz? De graça recebestes, de graça dai. Então esses micro-organismos, na verdade, não são nossos inimigos. Esses micro-organismos são uma parte importante da vida no planeta e da vida no corpo. Na nossa última palestra, analisamos o revestimento do trato gastrointestinal e notamos que essas vilosidades que revestem o trato gastrointestinal se parecem muito com as raízes das plantas e desempenham um papel semelhante. E são revestidas por micro-organismos. Lembra-se das bactérias, lactobacilos, acidófilos e bifidus. Esses são os micro-organismos que revestem o intestino. E na nossa última palestra vimos como eles são responsáveis pela mesma coisa que fazem no solo. Eles são responsáveis pela decomposição, a decomposição final dos nossos alimentos, não a decomposição completa. Quando fizemos nossa jornada pelo trato gastrointestinal no início da semana, analisamos todas as enzimas que fazem isso. Agora, esses micro-organismos, eles causam a liberação de vitaminas do complexo B. Esses micro-organismos no intestino, eles são responsáveis pela produção de melatonina. E vimos esta manhã a importância da melatonina para o descanso e rejuvenescimento do corpo. Eles também causam a produção de muito importante, o glutationa, que é provavelmente considerada o antioxidante mais poderoso, glutationa. Considerando tudo isso, você está começando a ver que esses micro-organismos não são o inimigo? Eles são, na verdade, uma parte muito importante da vida no planeta Terra. E sem eles, na verdade, não há vida. Então, em vez de vê-los como inimigos, se eles estão fora de controle, deveríamos perguntar por que eles estão fora de controle. Porque o fato é que eles são apenas organismos oportunistas. Você só os encontrará onde há algo para limpar. Então, quando estamos seguindo os princípios do Sustain Me,
respirando pelo nariz, bebendo água adequada, tomando sol todos os dias, não consumindo estimulantes, indo para a cama cedo, exercitando-se todos os dias, quando estamos mantendo esses princípios do Sustain Me, esta máquina viva funciona muito bem. E qualquer resíduo que ocorre, nós o eliminamos pelo suor, porque estamos nos exercitando todos os dias. Nós o eliminamos pela urina facilmente, porque estamos bebendo água adequada. Nosso cólon está evacuando 2 ou 3 vezes por dia. Então o resíduo está saindo. Mas se não estamos bebendo água adequada, se não estamos comendo alimentos nutritivos, se não estamos nos exercitando, se não estamos dormindo adequadamente, então o resíduo pode se acumular no corpo. O que significa? Que há algo para esses caras fazerem agora, eles vão começar a trabalhar nesse resíduo. E enquanto trabalham no resíduo, eles podem chamar alguns neutrófilos, podem chamar alguns linfócitos para realmente ajudar a limpá-lo. Então, quando alguém me diz, Bárbara, o que posso fazer para a inflamação? Eu digo, bem, tudo depende de por que a inflamação está lá. Porque lembre-se de Provérbios 26:2, a maldição sem causa não virá. Nenhuma inflamação acontece no corpo sem uma causa. As coisas não acontecem por acaso. É como, digamos, se houvesse uma mancha d'água no teto. E então o construtor vem e pinta por cima. 2 semanas depois ela volta. Então ele pinta por cima novamente. Isso está resolvendo o problema? Não, isso não está resolvendo o problema porque, eventualmente, o teto desaba. Porque ele não descobriu porque a mancha d'água está lá. Então, quando há um problema no seu corpo, é o seu corpo falando com você, dizendo, com licença, você pode fazer algo sobre isso? Com licença, você pode cuidar disso? Mas o problema é que hoje em dia muitas pessoas não sabem como cuidar disso. E eu me deparei com isso quando fiquei 6 horas na emergência com meu braço quebrado. Na verdade, se todos soubessem como cuidar do próprio corpo, provavelmente eu teria sido atendido em 1 hora. Agradeço a Deus por não saber, ou eu teria ficado lá por 6 horas. Um dos medicamentos mais comuns usados hoje em dia são os antibióticos. E eu gostaria de dar uma olhada no que são, como foram descobertos e o papel que desempenham. Mas antes de tudo, vamos ver o que essa palavra significa. Significa contra. A vida. É isso que a palavra significa. E se somos organismos vivos, temos que nos afastar da mentalidade de matar. Porque qualquer coisa que tenha a capacidade de matar um pequeno organismo tem o potencial de matar um grande. Então, de onde vieram os antibióticos? Alexander Fleming, 1929, ele estava cultivando bactérias em frascos em seu laboratório. Ele entrou uma manhã e todas as suas bactérias estavam mortas. E ele, como todo verdadeiro cientista, perguntou, por quê? Por que as bactérias estão mortas? Ele olhou ao redor do laboratório. Nada ali poderia ter feito isso. Mas havia uma janela aberta, perto de seus frascos. E o sol estava entrando. Era cedo de manhã e havia uma poeira densa nos raios de sol, que estava se depositando em suas bactérias. Então, ele investigou. E ele encontrou no andar de cima, havia uma janela aberta. E na janela aberta havia um prato de frutas. E no prato de frutas havia uma laranja mofada. Você se lembra da história dos tempos de escola? Todos nós aprendemos isso. Então aquela laranja mofada estava liberando uma poeira. E nessa poeira havia um esporo, mas nessa poeira havia um gás altamente tóxico, projetado para eliminar qualquer coisa que competisse com a fonte de alimento do mofo.
É quase como se o mofo dissesse: esta é minha laranja, ninguém mais vai pegá-la. Vou liberar este gás tóxico para matar qualquer coisa que possa tentar pegar minha laranja. O que poderia tentar pegar sua laranja? Outras bactérias. Então ele se fixou nas bactérias, no frasco, no laboratório e as matou. E o que Alexander Fleming fez? Ele chamou o mofo de penicillium e chamou o resíduo do mofo, que é mais tóxico que o mofo, de ácido penicílico. E este ácido penicílico é o penicillium que conhecemos hoje. E o penicillium salvou a vida de provavelmente milhões agora. Absolutamente. E continuará. Mas temos um problema hoje, que é o uso excessivo de antibióticos. Veja, o resíduo do mofo, em termos médicos, é chamado de micotoxina. O que é uma toxina? É um veneno. E quando você pensa sobre isso, esses micro-organismos têm a capacidade de ajustar, adaptar e ajustar. Então, se a bactéria está fora de controle, digamos que alguém tem o que chamamos de infecção do trato urinário. Então, alguém tem uma infecção do trato urinário, há bactérias na urina, então é dado um antibiótico. Sim, isso mata a bactéria. Agora, 3 semanas depois, outra infecção do trato urinário. Volte ao médico, outro curso de antibióticos. E eu sei, Jaqueline estava me contando suas histórias. Ela não estava bebendo água suficiente. Isso foi há anos. Ela vivia de junk food e antibiótico, após antibiótico, após antibiótico, após antibiótico para infecção do trato urinário. Isso faz algum sentido? Veja, o que acontece é que você coloca o antibiótico lá, ele mata as bactérias. Mas algumas das bactérias realmente se adaptam e se ajustam, ficando mais fortes e se tornando imunes aos antibióticos. E é isso que a Organização Mundial da Saúde afirma, que o maior risco para a saúde hoje é o uso excessivo de antibióticos, a ponto de haver algumas pessoas que estão se tornando imunes aos antibióticos. Então, quando eles são necessários, na verdade, não estão funcionando. E com Jaqueline, ela conta a história de que chegou ao ponto em que foi colocada em uma dose muito alta. Na verdade, acho que foram 2 tratamentos ao mesmo tempo, muito pesados. Ela começou a perder a visão. Ela estava no final dos 30 anos. Ela foi ao oftalmologista e disse: não há nada de errado com seus olhos. Ela sentou e pensou sobre isso. E acho que isso acontece com todos nós. O que está acontecendo? Os príncipes têm mais antibióticos e mais antibióticos. E qual é a definição de insanidade? Fazer você sempre fez e esperar outros resultados não está funcionando. Então ela decidiu beber mais água. Ela começou a mudar sua dieta. E encontrou um produto que era concentrado de cranberry. Chama-se Demonose. E o que ela fez? Ela tomou uma colher de chá a cada meia hora na água, até que a dor parasse. E então ela tomou 3 vezes ao dia, e a infecção urinária dela desapareceu. Mas note, ela teve que parar a causa. Lembre-se daquela pequena fórmula encontrada em O Ministério da Cura. Em caso de doença, a causa deve ser determinada. A causa dela era que ela não estava bebendo água suficiente e estava comendo alimentos desvitalizados. Então, o corpo dela não tinha os nutrientes básicos para se curar. E ela chegou ao ponto em que estava encurralada, o médico não tinha mais opções. Ela estava começando a ficar cega. E quanto mais antibióticos ela tomava, mais infecções urinárias ela tinha. Não estava funcionando.
E isso foi uma das coisas que a colocou no caminho de cuidar do corpo dela. Salmo 104:14. Deus deu ervas para o serviço do homem. O que o cranberry faz é formar um revestimento escorregadio na bexiga, de modo que as pequenas bactérias não conseguem se agarrar àquela bexiga. E se não estiver funcionando, tome mais. Percebeu o que ela fez? Ela tomou uma colher de chá a cada meia hora. Ela nunca mais tomou outro antibiótico. A experiência dela mostrou que isso não estava funcionando. Veja, esses micro-organismos têm a capacidade de se adaptar e ajustar. Então precisamos conhecê-los, entendê-los e trabalhar com eles. Quando alguém toma um antibiótico, não é incomum que desenvolva candidíase. E isso porque o que eles acabaram de tomar? Um resíduo de mofo. O corpo pode lidar com 2 ou 3 tratamentos ao longo da vida. Todos ouviram isso? 2 ou 3 tratamentos ao longo da vida. Eu não sou contra antibióticos. Eles podem ser usados absolutamente em uma crise para salvar uma vida. Mas eu aprendi um monte de pequenas coisas que posso fazer na floresta tropical para que meus filhos não precisassem de antibióticos. Várias mães me disseram: Bárbara, minha filha está com faringite estreptocócica. Eu disse: o que é essa faringite estreptocócica? Quando eu era pequena, era chamada de dor de garganta. Sim. Ela disse: o médico disse que se eu não der os antibióticos à minha filha, a Streptococcus poderia ir para o cérebro. Então, a mãe deu antibióticos à criança por causa disso, certo? Você sabia que a dor de garganta não é diferente da dor de garganta que eu tinha quando criança? Não é diferente da dor de garganta que minha mãe tinha quando era criança. É apenas uma dor de garganta. E na década de 1940, em Salisbury, Inglaterra, eles criaram a unidade de pesquisa do resfriado comum para encontrar a causa e a cura do resfriado comum. Então, o que eles faziam era pegar pessoas e colocá-las em um banho quente e depois tirá-las e colocá-las no ar frio com uma brisa sobre elas. E elas não pegavam um resfriado. Então, o que eles fizeram foi pegar alguém que estava com um resfriado forte, raspar a garganta, colocar na garganta dessa pessoa, colocá-la em um banho quente, no ar frio, e elas não pegavam um resfriado. Entendeu? Você sabe o que é um resfriado? É apenas uma limpeza da casa. Sim. Yes. É apenas uma limpeza da casa. É por isso que depois de 40 anos eles fecharam em desgraça porque não conseguiram encontrar a causa e a cura do resfriado comum. É apenas uma limpeza da casa. Naquela página, no livro Ministério de Cura, após no capítulo, o médico, o educador, após a frase: deixem os médicos ensinar ao povo que o poder restaurador não está nos medicamentos, mas na natureza. A próxima frase é: a doença é um esforço da natureza para libertar o sistema de condições que surgem devido à violação das leis básicas da saúde. Sim, uma violação das leis básicas da saúde. Não beber água suficiente, ir para a cama muito tarde, não comer alimentos nutritivos, não tomar sol, não se exercitar, porque essas são as condições básicas necessárias para o funcionamento adequado do corpo humano. As pessoas me perguntam: como você mantém o ritmo, Bárbara? Eu digo: eu encontrei uma fórmula. E essa fórmula me sustenta. E meu livro, Sustain Me, é um acrônimo para essas leis básicas de saúde. Florence Nightingale, ela disse: a doença é um processo de reparação, não necessariamente acompanhado de sofrimento. Ela disse: se o paciente sofre, é culpa da enfermeira por não aplicar
as leis da enfermagem. E essas leis da enfermagem, basicamente, são as leis da saúde. Dr. Jackson da América, em meados de 1800, ele as chamou de leis da vida. Quais são elas? Elas são o princípio sustente-me, luz do sol, uso da água, sono, confiar em Deus, parar qualquer coisa que prejudique, inalar pelo nariz, nutrição adequada, moderação em todas as coisas boas, exercício. E nesse capítulo, o médico, o educador, o autor diz: estes são os verdadeiros remédios. Eles são os verdadeiros remédios. Então, quando uma criança tem dor de garganta, certifique-se de que ela beba bastante água. Tínhamos dor de garganta? Tomávamos uma bebida de limão e mel. É isso mesmo? E comíamos muito pouco, talvez apenas melancia. Tirávamos um grande cochilo no meio do dia. Você dá ao corpo as condições certas e sua casa limpa será realmente alcançada muito rapidamente. Porque os poderes de cura que estão no corpo, que selam um corte, que curam um osso quebrado, e veja, meu pulso está curado agora. Você sabe o que um cirurgião ortopédico me disse um dia? Ele disse: podemos ajustar um osso, não podemos curá-lo. Isso é verdade. É o corpo, e somente o corpo, que pode curar. Germes não causam doenças, eles são o resultado de condições desfavoráveis. E o CDC, o Centro de Controle de Doenças, declarou que 99, entendeu esse número? 99% das pessoas que pegam Covid se recuperam. Você ouviu isso? Sim. Então qual é o problema? Aqueles que sucumbem são os que têm condições de saúde pré-existentes. Basicamente, isso apenas desequilibrou a balança. Você já ouviu falar da gota d'água que quebrou as costas do camelo? Um pedaço de palha não pode quebrar as costas de um camelo. Mas no final de todas as outras coisas, ele inclinará a balança. Então, em 2021, um homem com 2 doses da vacina participou do nosso programa e teve dor de cabeça no primeiro dia. Não é incomum quando as pessoas estão parando de consumir cafeína. É bastante comum. Nossos convidados chegam no domingo, ele teve dor de cabeça o dia todo na segunda-feira. Nosso coordenador de exercícios o acordou na manhã de terça-feira. Ele disse: Howard, sinto muito. Acabei de fazer um teste em mim mesmo. Estou com Covid. Ele disse: estou feliz em ficar no meu quarto. Nós dissemos: tudo bem. Entregamos bebidas, sucos, mas nas primeiras 36 horas de contato, metade da equipe caiu, metade dos convidados caiu. O Senado dos ELMA declarou que, e você provavelmente leu isso, que a Covid foi manipulada no laboratório de Wuhan. Então, parece que esse micro-organismo foi manipulado para torná-lo talvez um pouco mais forte do que a maioria, mas na verdade é um vírus. E o vírus faz parte da equipe de limpeza do corpo. Meu marido pegou, ele foi direto fazer um teste. Sim, ele estava positivo. Ele estava muito feliz. Na verdade, ele fez um podcast sobre isso e disse: estou tão feliz, peguei Covid. Porque ele sabia que vivia em um corpo que podia se curar sozinho. 24 horas depois eu também peguei. Você já notou que quando um resfriado ou uma gripe se espalha, alguns pegam e outros não? Os que pegam são aqueles que estão prontos para uma limpeza na casa. Por que eu peguei? Bem, eu viajo muito de avião. Era hora de uma limpeza na casa. Nas primeiras 24 horas, eu tive uma dor de cabeça terrível, então fiquei deitado na cama. No segundo dia, tive uma febre terrível. Você sabia que a febre é uma coisa maravilhosa? A febre fortalece seu sistema imunológico.
É uma coisa maravilhosa que criamos em nossos hóspedes todos os dias, na sauna a vapor. Nós criamos uma febre. Eles entram na sauna a vapor, ficam muito quentes, mergulham no riacho da montanha, voltam para a sauna a vapor, mergulham no riacho da montanha, voltam para a sauna a vapor. Isso dura cerca de 40 minutos. Nós elevamos a temperatura deles bem alta. Por quê? Porque, como você viu na última apresentação, essa alternância de quente e frio é o melhor. Impulso para o nosso sistema imunológico, que é produzido na nossa medula óssea. Então eu tive uma febre. As pessoas dizem, o que você fez? Eu disse, nada. Eu vivo em um corpo que pode se curar sozinho. Eu dormi muito, bebi muita água e quase não comi nada. Acho que no primeiro dia, por volta das 16h, fiquei com fome e comi uma banana. Acho que foi isso. Veja, quando você não está comendo aquelas 1.200 calorias que são necessárias para digerir uma refeição, olham ao redor do corpo e começam a consertá-lo. Repara-o. É por isso que o jejum tem sido usado há séculos, para criar ou impulsionar a cura no corpo. Então, no terceiro dia, febre. Eu medi minha temperatura? Não, eu nunca meço minha temperatura. Eu só sabia que estava quente. O que vai adiantar medir sua temperatura? E se eu começasse a ficar muito quente, eu tomaria um banho. Não quente, não frio, apenas morno. E isso baixaria minha temperatura um pouco para que eu ficasse confortável. Eu estava feliz por ter febre, porque essa febre é um grande impulsionador do sistema imunológico. E essa febre queima quaisquer patógenos que possam estar no corpo. Sim, vírus. Quarto dia, eu acordo. Eu não estava mais quente. Não preciso medir a temperatura. Eu nunca medi a temperatura dos meus filhos. Você precisa medir a temperatura para ver se eles têm febre? Não. Você pode perceber que eles têm febre, estão quentes, estão desconfortáveis. Então, quando alguém diz, Bárbara, eles estão com essa temperatura, eu digo, pare de medir a temperatura, apenas coloque-os em um banho morno. Apenas esfrie-os um pouco. Mas e se eles ficarem quentes 1 hora depois? Coloque-os de volta no banho. Veja, a febre precisa seguir seu curso. E quando tiver queimado todo o lixo, adivinhe, o fogo se apagará. E qual é a melhor coisa para apagar um fogo? Água. Água por dentro, água por fora. É muito simples. Quarto dia. Eu estava muito cansado. Não é de se admirar. Quando você tem febre, é como se tivesse escalado algumas montanhas. Se eu me sentasse por meia hora, poderia fazer algo por 10 minutos. Quinto dia, se eu me sentasse por 10 minutos, poderia fazer algo por meia hora. Sexto dia, estou me sentindo fantástico. Sétimo dia, estou pulando de energia. Eu tinha feito uma limpeza maravilhosa na casa. Todos ouviram isso? É isso mesmo. Em 1 Tessalonicenses 5,18, a Bíblia diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É uma limpeza na casa. O mundo inteiro parou em 2020 por causa disso. Um vírus. Mas não havia necessidade. Confio que todos nós vemos isso agora. A mídia gostaria que pensássemos que todos os problemas foram resolvidos por causa de uma certa vacina. E a mídia não vai te contar isso porque me parece que a mídia está na folha de pagamento das empresas farmacêuticas. Mas o fato é que houve mais mortes pela vacina do que, na verdade, pela gripe. Esse tipo de gripe. E quando você considera que alguns acidentes de carro foram relatados como mortes por Covid, o vizinho da minha filha, um menino de 12 anos, se afogou. E colocaram no atestado de óbito que morreu de Covid.
Os pais ficaram muito chateados. Eles disseram que ele se afogou. E você sabe o que os paramédicos disseram? Nós o testamos e ele estava positivo. Claro que ele estará positivo, porque toda pessoa morta testará positivo para a Covid, porque assim que há a morte do organismo, o dano celular final, o que começa a acontecer? O ciclo da vida. E o que faz parte do ciclo da vida? O fermento, o fungo, os vírus, eles estão lá para transformar a matéria de volta em pó. Claro que eles testarão positivo. Provérbios 14:6 diz: o conhecimento é fácil para aquele que entende. Quando você entende o ciclo da vida, quando você entende o papel desses micro-organismos no corpo, e o papel que eles desempenham, você não precisa mais temê-los. Porque quando você dá ao corpo as condições certas, temos um sistema imunológico incrível, que é capaz de lidar com isso. Temos um corpo incrível. Temos até tratamentos com água que realmente funcionam com o corpo para fortalecer o seu sistema imunológico. Temos ervas que Deus nos deu que podem trabalhar com o corpo para criar essa condição de cura. Então não há necessidade de temer esses micro-organismos. Veja, estes são os participantes no ciclo da vida. Estes são os protagonistas no ciclo da vida. E se não fosse por esses micro-organismos, haveria tanto lixo no planeta que não conseguiríamos andar sobre ele. Eles são os mocinhos, não os vilões. É por isso que Florence Nightingale disse, ao ler sobre a teoria de Louis Pasteur, ela afirmou: esta é a teoria de um homem de mente muito instável. E qualquer um que acredita nisso é igualmente instável, porque basicamente desafia a razão. Não faz sentido algum. Esses micro-organismos são uma parte integral da vida no planeta Terra, da vida no corpo humano. E precisamos trabalhar com eles, não contra eles. Sim, em uma crise, um medicamento pode salvar uma vida. Sim, em uma crise, um antibiótico pode salvar uma vida. Mas, como a Organização Mundial da Saúde declarou, o maior risco para a saúde hoje é o uso excessivo de antibióticos. Antes de eu ser banida na Austrália, em julho de 2019, havia 4 médicos que costumavam me chamar para ir à cidade deles e realizar reuniões de saúde, porque eles sabiam que, se a pessoa comum soubesse como cuidar do próprio corpo, as coisas simples que podem ser feitas para promover a cura. Então, as enfermeiras e os médicos não ficariam sobrecarregados na emergência. Então, eles me chamaram especialmente para ir às suas cidades, para ensinar as pessoas como seus corpos funcionam, para ensinar as pessoas a cuidar de seus corpos, para ensinar as pessoas que o corpo humano foi projetado por Deus para se curar sozinho. Só precisamos das condições certas. Infelizmente, muitas pessoas não estão cientes dessas condições. E, quando você dá ao corpo as condições certas, esses micro-organismos, sim, eles estarão em seu corpo, mas desempenharão o papel adequado. Mas sempre que ocorre dano celular, sempre que o lixo se acumula no corpo, então a equipe de limpeza tem que começar a trabalhar. E se a pessoa pisar em um prego enferrujado, não pare e fique olhando para ele por dias. Vai ficar grande, vai ficar vermelho, vai inchar, haverá pus e haverá dor. Não, apenas comece a fazer as compressas quentes e frias. Coloque uma cataplasma de batata ralada sobre isso todas as noites, o que vai extrair. E então não haverá necessidade de ir para a emergência. Não haverá necessidade de tomar medicamentos, porque assim que aconteceu, você
começou a trabalhar nisso imediatamente. Isso é o que as pessoas faziam há algumas centenas de anos. É isso mesmo? Mas, infelizmente, tudo foi agrupado com coisas como a sangria. Sim, sabemos que a sangria, na verdade não faz sentido, faz? Por que deixar sair o sangue quando o sangue é a vida da carne? Mas chegamos a um momento no planeta Terra em que muitas pessoas estão sendo desafiadas e ficando frustradas com o fato de que a medicina, na verdade, não está funcionando e estão buscando alternativas. E algumas pessoas param de ir ao médico e de tomar o remédio e vão ao naturopata e só querem o comprimido de ervas, mas não. O comprimido de ervas não é o curador, é o corpo que é o curador, quando recebe as condições adequadas. No meu livro Self-Heal by Design, eu exploro isso em muito mais detalhe. No meu livro Sustain Me, é basicamente um manual de remédios naturais, que mostra o que você pode fazer para diferentes doenças no corpo. Há um índice no final e você pode facilmente consultar lá. Eu sei que no nosso último evento, algumas pessoas estavam comprando 6 cada. Eu disse, o que é isso? Eles disseram, presente de Natal. É um presente de Natal maravilhoso que cada casa tenha este pequeno manual para saber o que fazer quando o corpo não funciona. Gostaria de começar as perguntas agora. Temos tempo para algumas perguntas antes de encerrarmos. Esta tela está ficando ainda mais incrível, eu nem fiz nada. Uma amiga está em estágio inicial de demência, provavelmente causada por medicação anticonvulsiva, que ela tem tomado por muitos anos. O que pode ajudar? Isso é verdade. Muitos estão doentes por causa dos efeitos colaterais dos medicamentos, o que é lamentável. Por exemplo, Fosamax, que é um medicamento dado a mulheres na Austrália para osteoporose, né? E faz com que a mandíbula comece a se deteriorar. E ainda, no meu livro Sustain Me, há um capítulo mostrando como você pode construir ossos melhores. Mas o que essa pessoa pode fazer para essa demência? Porque eu acho, o problema é que eles pararam os medicamentos anticonvulsivos e começam a ter convulsões. Mas, em seu livro, Stop Alzheimer's Now, o Dr. Bruce Fife mostra que a dieta cetogênica tem sido usada por mais de 100 anos para ajudar a controlar convulsões, para ajudar a controlar a epilepsia. Então, a pergunta que acabei de receber é, por que isso não é a primeira coisa tentada? Quando alguém tem convulsões, porque foi provado ser muito eficaz. Então, é isso que eu consideraria. Eu pegaria o livro dele, Stop Alzheimer's Now, do Dr. Bruce Fife. O que causa diverticulite? As pequenas bolsas salientes no cólon. É perigoso? Como pode ser curado? A colonoscopia é recomendada? Colonoscopias não são recomendadas. A colonoscopia nunca vai te curar. É apenas um teste. E se você não tem síndrome do intestino irritável, muitas vezes terá. Após beber a bebida, você tem que beber antes de fazer a colonoscopia. Eu nunca recomendaria uma colonoscopia. Não há necessidade. A diverticulite é frequentemente revelada por causa da dor. Então, o que a pessoa deve fazer é observar quando sente a dor e qual foi sua última refeição. Eles estão bebendo água suficiente? Veja, você pode fazer muito mantendo um diário alimentar e apenas anotando, quando sente a dor, qual alimento causa a dor. Irrigações colônicas são um tratamento intestinal. É um tratamento intestinal em que a água entra e sai do cólon por cerca de 40 minutos. E essa é a maneira mais eficaz de combater a diverticulite.
Mas se a pessoa não conseguir encontrar um especialista em irrigação colônica, ela pode fazer um enema. Um enema é simplesmente colocar água morna no cólon. Talvez 2 xícaras, massagear o cólon e deixar sair. Mas se a pessoa apenas anotar o que dói e o que não dói, e se ater aos melhores alimentos. Quais são as causas do zumbido no ouvido? Com uma sensação de plenitude na cabeça, como se estivesse debaixo d'água. E o que pode ser feito para aliviar isso? O zumbido no ouvido é frequentemente causado por danos nos mecanismos finos do ouvido. Às vezes, anos atrás, todo cantor de rock tem isso. Por que é que eles estão expostos? Ruídos muito altos. Pessoas que passaram por guerras frequentemente têm isso por causa do barulho das bombas. Homens que usaram britadeiras, esse barulho alto está danificando os mecanismos finos do ouvido. E, uma vez que esses mecanismos finos do ouvido são danificados, é muito difícil repará-los completamente. Mas você pode gerenciá-lo mantendo os tubos de Eustáquio desobstruídos. Os tubos de Eustáquio são os tubos que conectam os ouvidos, os olhos, o nariz e a boca. Como você os mantém desobstruídos? Você para com esses 5 alérgenos. Então, quando você elimina o trigo, aveia, laticínios, amendoins, açúcar refinado, pode levar 2 meses. Haverá uma desobstrução dos seus tubos de Eustáquio. E também você pode inalar pó de Golden Seal. O pó de Golden Seal inalado nas áreas dos seios nasais ajuda a desobstruí-los. No meu livro Sustain Me, eu tenho um capítulo sobre zumbido. Cistos em um cachorro. Compressas de óleo de rícino podem realmente ajudar em cistos em um cachorro. Essas perguntas são todas familiares. Acho que já analisamos essas. Fluência, gagueira e tartamudez em uma criança de 5 anos. Você sabe, é muito importante nunca pressionar uma criança de 5 anos. Nunca os pressione. Você sabe o que eu acho? Eles se organizam. Eles eventualmente se organizam. O óleo de rícino no couro cabeludo pode eliminar tumores cerebrais. Certamente pode ajudar. Sua história sobre sua amiga, Anne, recentemente me tocou. Minha mãe morreu de um tumor cerebral massivo. Acho que você tem um vídeo que fala sobre cataplasma de óleo de rícino. Cataplasma de óleo de rícino pode certamente eliminar um tumor fibroso no útero e o óleo de rícino pode penetrar o crânio. Ele pode penetrar profundamente e pode desfazer qualquer formação anormal. Não da noite para o dia, mas a pouco ele pode. Ok, fizemos essas perguntas mais cedo. Eu recuso o título. TEPTC. Meu título é PIHS, precioso aos seus olhos. Minha pergunta é: quais são seus pensamentos sobre quão comum é o abuso emocional na igreja e como acalmar o sistema límbico? Vou te contar uma maneira muito boa de acalmar as emoções, respiração profunda. Eu chamo de LSD de Deus, longo, lento, profundo. Respirar pelo nariz e respirar de forma longa, lenta e profunda estimula o sistema nervoso parasimpático. E o sistema nervoso parasimpático é o seu sistema nervoso calmante. Respirar assim, com o peito alto pela boca, estimula o sistema nervoso simpático, que é o seu sistema nervoso de luta ou fuga. Quais recomendações você tem para aumentar a absorção de ferro? Meu nível de ferritina está muito baixo. Ferritina é um nome dado às reservas de ferro. E o ferro é armazenado com proteína. A maioria das pessoas que tem baixo ferro, baixa hemoglobina, baixas reservas de ferritina, é porque tem baixo ácido clorídrico. E no meu livro Sustain Me, tenho um capítulo sobre anemia, onde explico esse processo em detalhe. Portanto, aumentar o ácido clorídrico pode muitas vezes ajudar.
realmente vencer a anemia. Quais recomendações você tem para uma criança que toda vez que fica doente tem croup? Frequentemente progride para a pneumonia. Uma causa comum de excesso de muco no sistema respiratório é uma alergia a esses 5 alérgenos. Então, a primeira coisa que eu faria é parar com esses 5 alérgenos. E lembre-se, pode levar 2 meses para ver um resultado. Meu marido sofreu com EA por 8 anos, piorando. Sua coluna está se fundindo. Li seu capítulo sobre artrite, mas há uma maneira de reverter a fusão. Você sabe, é manter isso, manter o corpo ágil. O exercício é vital, movimentar a coluna. Além disso, esfregar óleo de rícino nela, manter-se bem hidratado, porque é o fluido sinovial que está entre cada articulação. E o fluido sinovial é 99% água. Então, é isso que você verificaria, todas essas coisas. Cúrcuma, o único analgésico. Bem, há outro analgésico, e ele se chama pimenta caiena. A pimenta caiena é um analgésico. E se uma cápsula de pimenta caiena não reduzir sua dor, tente 2. Se isso não funcionar, tente 3, tente 4. Lembre-se do que o médico disse, você não pode abusar. Qual é a melhor maneira de combater a osteoartrite e a inflamação da bursa do quadril, devido a um acidente há 2 anos? Frequentemente, quando há um acidente, há um acúmulo de tecido cicatricial. E é aí que o óleo de rícino pode ser muito eficaz, podendo ser aplicado na área do quadril. Você pode precisar de uma roupa íntima elástica para mantê-lo no lugar, mas o óleo de rícino é muito bom para desfazer esporões ósseos e tecido cicatricial. Nos últimos 4 meses, tenho lutado para me livrar de uma infecção por fungos, fúngica nas minhas unhas dos pés e das mãos. Alguma correlação? Qual é o melhor tratamento? No meu livro, Autocura por Design, eu tenho programas alimentares e ervas que você pode usar para combater leveduras e fungos no corpo. Há 2 anos e meio fiz uma esterectomia completa, 50 pontos, tiraram tudo do meu colo do útero para cima. Estou em uma TRH bioidêntica. Gostaria de saber se você tem alguma recomendação para equilíbrios hormonais alternativos. No site barbaraniello.com você pode encomendar Comfort Cream. E Comfort Wild Yam Cream funcionará naturalmente com o corpo e trará de volta um equilíbrio. Essa é a melhor coisa a se tomar. O horário ideal para dormir das 21 às 2 horas? Há alguma maneira de compensar para pessoas que trabalham à noite? Eu sei que alguém tem que trabalhar à noite, mas se você realmente precisa trabalhar à noite, idealmente você não faz isso com frequência. Idealmente, há um trabalho em turnos para que todos façam um pouco cada um. E no meu livro Sustain Me, eu tenho um capítulo sobre sono reparador e mostro como o exercício durante o dia aumenta a liberação desses hormônios à noite, mantendo-se bem hidratado. E assim, analisando como, na medida do possível, você pode implementar isso, enquanto faz o turno da noite. A pergunta é, mudou de emprego? Sim, isso provavelmente é o que eu faria. Existe evidência científica de que reaquecer sobras no micro-ondas é prejudicial? Você pode fazer seus próprios experimentos científicos. Você pega 2 plantinhas, elas são idênticas. Uma delas você rega algumas vezes por semana com água. A outra você só rega com água de micro-ondas. E a planta regada com água de micro-ondas não viverá muito tempo. Aí está seu estudo científico. O médico disse que deveríamos limpar nosso esperma. 6 a 8 vezes por mês, como você limpa seu esperma? Desculpe, eu não sei o que isso significa. Talvez você limpe seu esperma bebendo muita água. Mantendo as leis de saúde, você certamente terá esperma de melhor qualidade.
Me disseram que olheiras são hereditárias, 5%. Estão atribuindo aos genes hoje. Não é uma boa notícia? Porque se nossa doença fosse devido aos genes, isso tiraria a liberdade de escolha. E o governo de Deus, sendo um governo de liberdade, é baseado na liberdade de escolha. A genética pode carregar a arma, mas é o estilo de vida que puxa o gatilho. Podemos ligar e desligar nossos genes pela forma como tratamos nossos corpos. Isso é chamado de epigenética, esse estudo. Frequentemente as olheiras... Bem, esta senhora diz que elas ficam piores quando ela não dorme o suficiente. Sim. E também pode ser pior quando você não está bebendo água suficiente. Fui informada aos 51 anos de que precisava de uma substituição do quadril, pois os ossos na articulação estão se esfregando e não me deram outras opções. Também tenho nervos comprimidos na parte inferior das costas, que enviam dores agudas pela perna, às vezes fazendo meus joelhos cederem. O que pode ser feito? Uma das melhores coisas que você pode fazer para suas costas é fortalecer seus músculos do core. Todos os seus músculos do core estão conectados à sua coluna. É por isso que é importante fazer flexões todos os dias. É por isso que eu não posso fazer flexões no momento porque minha costela quebrada não me permite. Mas como eu geralmente faço flexões todos os dias, sei que não vou perder minha força do core. Porque eu diria que talvez em mais 5 semanas, essas costelas estarão curadas. Portanto, fortalecer seu core é uma das melhores maneiras de fortalecer sua coluna. Uma senhora me escreveu e disse: Bárbara, o que posso fazer? Estou com dor nas costas, tenho hérnias de disco. Ela não gostou da minha resposta. Eu disse: é hora de começar a trabalhar seu core. Todos os dias, fortaleça seu core, até que fique muito forte. E os maiores ossos do corpo são o fêmur. A maior massa muscular do corpo são nossos quadríceps. E Deus fez de forma que quando nos dobramos ou levantamos, nos dobramos ou levantamos aqui. Você já viu como uma criança de 2 anos pega uma bola? Eles pegam uma bola assim. Eles usam as coxas. Como nós pegamos bolas? Isso enfraquece as costas. Muitas pessoas enfraquecem suas costas por não levantar e dobrar corretamente. Então, a força para fazer isso vem do core e dos quadríceps. Então, é hora de trabalhar os quadríceps. Mesmo apenas indo quase para baixo, quase para cima, quase para baixo, quase para cima, quase para baixo, quase para cima. Você faz isso até mesmo a cada hora 10 vezes e fortalecerá seus quadríceps. E faça suas flexões todos os dias. Você fortalecerá seu core. E é assim que você pode gerenciar as costas. Meu neto disse que não conseguia ver, não podia ver. E então simplesmente desmaiou. Ele voltou a si. E o levaram para o hospital. E disseram que ele desmaiou. E chamaram de síncope. Seja lá o que isso signifique. Há algo que possa melhorar a tendência para isso? Eu tenho o mesmo problema se fico em um lugar por muito tempo. Eu consideraria a hidratação, porque a hidratação pode causar isso. A falta de minerais pode causar isso. A falta de sono pode causar isso. Então é quando você investiga. Essa é a beleza dessas leis da saúde. Sempre que há um problema, você traz essas leis e compara a vida da pessoa com o problema em relação a essas leis. Um neurônio que tem 59 quilos, como posso ganhar peso de forma saudável? Frequentemente. As pessoas precisam aumentar seu ácido clorídrico para conseguir ganhar peso, porque nossos músculos são construídos por aminoácidos que vêm da proteína. Então, comer proteína suficiente, leguminosas, nozes, sementes em cada refeição. É importante aumentar seu ácido clorídrico para que você esteja quebrando essa proteína. Então, você pode aumentar o ácido clorídrico tomando um pouco de chá de gengibre quente pouco antes da refeição, tomando 1/3 de uma colher de chá de pimenta caiena em um pouco de água pouco antes da refeição, tomando o suco de um limão pouco antes da refeição.
Não todos juntos, um ou outro, mas isso aumenta. E também deixe um intervalo entre as refeições. Idealmente, devemos ter cerca de 5 horas de intervalo entre as refeições. O implante anticoncepcional é considerado plástico? O implante anticoncepcional é incrivelmente perigoso. Incrivelmente perigoso. Por favor, remova-o o mais rápido possível. No meu livro Sustain Me, eu tenho um capítulo sobre hormônios. Eu mostro como você pode equilibrá-los, né? E essa senhora precisará usar o creme AM para reequilibrar seus hormônios. E também nesse capítulo eu mostro métodos naturais de controle de natalidade. E você pode, há até um cartão QR onde você pode baixar um gráfico e começar a registrar seus sinais mensais para saber quando está ovulando. O implante anticoncepcional pode prejudicar a reprodução de bebês no futuro? Pode. Certamente pode. Mas provavelmente a principal pessoa que ele afeta é a própria pessoa. Você poderia me dizer o que ajuda com a queda de cabelo em mulheres? Há um capítulo no meu livro sobre o queda de cabelo. A queda de cabelo pode ser causada por algumas coisas. Pode ser causada por um desequilíbrio hormonal. Pode ser causada por danos aos folículos, por o alisamento do cabelo, por coloração do cabelo, aplicação de produtos químicos. Mas também o lauril sulfato de sódio é um químico colocado no shampoo para fazer espuma, que mata os folículos capilares. Você poderia me dizer o que ajuda a aumentar a testosterona em homens e mulheres? Manter as leis da saúde é importante para manter um equilíbrio hormonal adequado no corpo, mas também o creme de inhame. E barbaraoneu.com, esse site vende o Comfort Yum Cream. E o Comfort Yum Cream ajuda a equilibrar os hormônios. Além disso, eles estão vendendo agora um Man Yum Cream. Então, é muito semelhante ao das mulheres, porque homens e mulheres, o hormônio número 1 de ambos é a progesterona. Mas no Men's of One's Yum Cream, eles adicionaram algumas ervas específicas para a próstata. Então, ajuda muito nessa área. Então, gostaria de terminar com uma palavra de oração. Pai Celestial, muito obrigado pelo que nos ensinaste. Muito obrigado por este corpo incrível que nos deste. Que possamos, cada um, ser inspirados a olhar com mais cuidado, a fazer uma análise mais séria do nosso corpo, sobre o que podemos fazer para obter o melhor dele, quais condições podemos oferecer aos nossos corpos, para que possamos ser testemunhos do que Jesus disse em João 10:10, que ele veio para dar vida e para que a tenhamos em abundância. Obrigado por nos ensinar e oramos estas coisas esta noite em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.